Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo e o conteúdo de hoje seria o tópico voltado à maçonaria em específico. Na verdade é um pensamento que eu tive esses dias lá numa loja maçônica que eu fui visitar e nisso me perguntaram, pessoas de fora estavam com algumas certas dúvidas e eu comecei a explicar um pouco do que seria a maçonaria, a visão, os fundamentos, as origens em si, e eu expliquei para a pessoa em si 4 palavras que seriam importantes para você aprender ou começar a aprender sobre maçonaria, que seria ritos, rituais, lojas e potências. Então essas 4 palavras são muito importantes no vocabulário maçônico e é uma coisa que a gente às vezes tem muitas dúvidas em si. Então eu vou dar uma breve explicação, só resumindo, porque isso são conteúdos que a gente deve se desenvolver e ir aprendendo aos poucos e cada vez se lapidando e matutando e desenvolvendo esses pensamentos em si. Como tudo que a gente aprende na instituição e também no nosso dia a dia, a gente tem que matutar, desenvolver para aprender cada vez mais e conseguir compreender que até é diferente de você simplesmente aprender. Você aprender algo e você compreender algo são coisas totalmente distintas, entendeu? Então, praticamente seria esse o vídeo que a gente vai explicar hoje em si. Então, bora pro vídeo. Dei uma breve pausa para tomar um pouquinho de café e vamos explicar essas 4 linhas. Uma coisa muito importante que eu já expliquei aqui no canal, eu já expliquei para muitos dos meus alunos, é o conceito de ritualística ou ritual. Por quê? As pessoas, quando ouvem a palavra ritual, elas têm muito anseio, muito medo, por causa da sociedade, da mídia que criou essa visão, digamos assim, sobre o conceito de ritual. Então, quando a gente fala, a gente já cria aquele vínculo automático sobre algo macabro, algo sério, algo grave, como se fosse um ritual diabólico, alguma coisa assim. Porém, eu já expliquei o significado da palavra ritual, onde se remete ou vem de ritos, que na tradução significa rotina. Então é algo rotineiro que você repete, digamos assim. Então, o fato de você acordar de manhã e escovar o dente e se arrumar é um ritual. O fato de você sempre comer a comida do mesmo jeito no teu prato é um ritual. O jeito que você vai para o trabalho, o caminho que você segue sempre igual é um ritual. Entende? Todas essas coisas são rituais matinais e diários do nosso dia a dia. Então, o primeiro conceito, ou a primeira palavra que a gente vai explicar, que é muito importante no conceito de maçonaria, seria isso: ritual. E quando a gente fala ritual no princípio maçônico ou até iniciático em qualquer ordem em si, a gente remete a alguma certa cerimônia que vai acontecer dentro da instituição, onde certas palavras vão ser entoadas, repetidas, com uma certa relevância, digamos assim. Então, é como eu já falei, a palavra resumindo é essa: uma cerimônia em uma data específica ou algum fator específico que você vai entoar certas palavras e fazer certas sequências de ações e atos, como acender velas, entoar certas cantigas e por aí vai. Então, o conceito ritualístico seria mais voltado a isso. E, como todo mundo sabe, na maçonaria, dependendo do rito, que eu já vou explicar para vocês, tem certos rituais ou graus, que a gente acaba chamando interno, que tem diferenças. Como aqui no Brasil temos o rito escocês antigo aceito, que é um dos mais conhecidos aqui em território nacional. Então, o rito escocês ele tem 33 graus, ou seriam então 33 rituais em específicos dentro de templo ou dentro de loja. E até uma coisa que eu expliquei no outro vídeo: os 3 primeiros graus são da loja simbólica e os outros graus são os graus mais elevados, que a pessoa, se quiser ou não, pode se desenvolver. Porque até então a loja simbólica ou a loja azul maçônica vai até o 3º grau, que seria mestre maçom, beleza? Então, na ritualística seria isso. Agora, já complementando um assunto que seria ritos, o que seria isso em questão? É bem até parecido com o quesito de rotina que eu falei, só que o rito em si é como se fossem as características desse ritual ou desta maçonaria em específico. E como a maçonaria ela surge em vários locais e é praticamente global, ela tem ritos diferentes que seriam jeitos diferentes de se fazer maçonaria. Então, resumindo bem a ópera, seria isso. E até, por exemplo, aqui temos no Brasil o rito brasileiro, tem até um rito que pouca gente conhece, que seria o rito gaúcho, que tem lá no... onde que Santa Catarina, se não me engano, por lá, essa região aí. Tem o rito gaúcho,
e outros ritos mundialmente conhecidos, como o rito de York, o rito escocês antigo que eu falei, temos o rito escocês retificado, que seria uma retificação do escocês, temos o rito adoniramita, que eu sempre tenho dificuldade de falar a palavra, e muitos outros ritos em si que são fundamentados e têm uma sequência de ensinamentos um pouco divergente da tradicional, digamos assim, porque cada rito em si vai aplicar os seus conhecimentos esotéricos internos de um jeito diferente. Então, não que o rito York seja melhor que o rito escocês e por aí vai. Cada rito vai trazer a sua beleza e seu jeito de se ensinar os fundamentos maçônicos em si. Beleza? Então, recapitulando, ritos, rituais, duas palavras muito importantes no fundamento ou na pauta maçônica. A outra palavra que eu estava indo falar para vocês é loja. E por quê? Tanto foi explicado no templo isso, porém eu já tinha dado até uma aula sobre essa função ou sobre esse fundamento, por quê? Antigamente, tanto até no fundamento maçônico e fora da maçonaria, quando eles se encontravam nas guildas e por aí vai, e até antes das guildas, eles iam nos locais chamados de logística, nos alojamentos, perdão, quase me equivoquei aqui, nos alojamentos, para se encontrar e se juntar para explicar sobre esses fundamentos esotéricos ou sobre os segredos, como até no caso da maçonaria, onde eles passavam os ensinamentos dos arquitetos uns para os outros, então eles se encontravam nessas guildas, nesses alojamentos em específico. E até um quesito de tradução que foi um erro, porque o alojamento ele foi trocado para quesito de logística, ou até em si loja, que seria um local de comércio, local de venda. Só que na tradução original seria representado como um alojamento. Então é como se fosse até praticamente, digamos que o alojamento que tem no quartel, onde as pessoas se reúnem para conversar, para ficar lá reunidos em si. Os irmãos de farda, digamos assim, que é até um fundamento muito importante maçônico, que seria todo mundo se reconhecer como família, como irmãos. E no fundamento militar isso é muito importante, a união, a todos estarem juntos com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, entende? É até um fundamento e uma visão muito masculina, digamos assim, sem machismo, mas um quesito de irmandade, resumindo bem a ópera. Toma cafezinho. Então, essa é a questão do porquê a gente chama as grandes lojas de lojas, que seriam os templos maçônicos. Então, temos muitas lojas em todos os territórios que tem maçonaria, em todos os países. E como eu falei, pode ser chamado de loja ou de templo, nenhum dos dois termos são errados, mas o termo loja é mais comumente usado por causa desse quesito de tradução que eu falei e ficou habituado a ser chamado de loja. Então, quando alguém fala, tô indo lá na loja, alguém que é maçom, você já sabe que ela está indo lá no templo realizar seus trabalhos, seus ofícios maçônicos, beleza? E outro detalhe muito importante sobre isso aí, tanto pelo conceito da tradução inglesa e francesa, que teve esse equívoco e esse erro de tradução, que deixou de ser logística para ser chamado de loja, beleza? E o último, que é mais importante e nem tanto, digamos assim, depende do ponto de vista, seria potência maçônica em si. O que seria potência maçônica? A potência maçônica seria como se fosse uma grande federação ou várias federações que regularizam e definem o que seria a maçonaria regular e irregular. Até vou dar exemplo aqui no Brasil, que temos algumas grandes potências, como o Grande Oriente do Brasil, que seria o GOB, a Comab e muitas outras potências onde regularizam e definem qual loja seria regular ou irregular. Porque isso acontece muito aqui no Brasil e fora do Brasil, onde pelos teóricos das conspirações que tem aí nas redes sociais e fora delas, muita gente acaba vendo a maçonaria de forma pejorativa e como algo satânico, algo maléfico, algo que seja ruim para a sociedade. E eles se aproveitam tanto para ganhar dinheiro, para ser os famosos charlatões, então eles se aproveitam da fama que a maçonaria acabou criando, entre aspas, positiva e negativa, por causa de muitas especulações que aconteceram no decorrer de muitos anos. Eles usam isso a seu favor para arrecadar dinheiro, para aplicar golpes nas pessoas e por aí vai. Então por isso existem essas potências para regularizar e controlar, digamos assim, o que seria correto ou errado. Porém, até ontem eu vi uma palestra muito importante sobre este tópico, pois é dito que as potências maçônicas devem ser reconhecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra, que seria a maior potência maçônica, digamos assim.
pois em 1717, quando as guildas se juntaram, as 4 lojas principais se juntaram e criaram a Grande Loja Unida da Inglaterra, que até teve um tempo que ela se dividiu e voltou e por aí vai, mas eu não quero entrar em fator histórico aqui. Então, digamos que ela tem que ser reconhecida por essa loja para ser oficializada como maçonaria reconhecida e como se fosse um alvará para você ser maçom. É até um bagulho meio irônico de se dizer, porque até eu estudando muito sobre maçonaria, eu sei que o conceito de você ser maçom, tanto iniciático, mas também tem no conceito ético, que muitas pessoas às vezes têm muita conduta maçônica, mas não querem ser maçons, mas por suas atitudes, pela sua conduta, pela sua busca pelo conhecimento, autolapidação, pela sua busca no desenvolvimento humano e pessoal. Então, elas têm muitas características maçônicas, só que elas não querem ser iniciadas. E também tem muitas potências que não buscam um reconhecimento por causa disso, porque elas querem simplesmente ensinar maçonaria e não buscam um certo alvará para fazer isso. E até um caso que o brasileiro que estava dizendo na palestra, no Brasil a gente tem mais de 50 potências, ou 50 instituições que se denominam maçônicas. Então temos, e como eu falei, temos o GOB, temos a Comab, temos em cada estado 2, 3 potências reconhecidas, digamos assim, onde elas aplicam a maçonaria em ritos diferentes, em denominações diferentes, mas que são maçonarias. Porém, muitas das vezes elas não são reconhecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra, mas nem por isso elas deixam de ser maçonaria. Então, gera uma certa controvérsia nesse tópico, porém, são maçonarias reconhecidas, são maçonarias honestas, pessoas que querem fazer o bem, pessoas que querem ensinar e querem continuar com a conduta e moral maçônica que deve ser mantida, beleza? Então, resumindo bem a ópera, que já está ficando um longo vídeo, já deu 12 minutos, temos esses 4 tópicos ou essas 4 palavras que são muito importantes no vocabulário maçônico, e você que quer ser maçom ou você que busca aprender um pouco mais sobre maçonaria, é importante você estudar isso e ir mais a fundo, como eu sempre falo, porque aqui eu passo a primeira visão e o que eu sei sobre o assunto e faço vocês gerarem uma certa curiosidade para vocês irem atrás e pesquisar, porque até um dos princípios maçônicos e até fora da maçonaria, que é você buscar o conhecimento, você ser a pessoa que tem interesse e curiosidade para fazer as coisas na sua vida e se desenvolver como um ser humano, beleza? Então é isso. Eu agradeço todo mundo que tem me acompanhado nesses vídeos. Como eu falei, eu posso fazer uma parte 2, porque no conceito de potências eu podia falar da maçonaria regular e irregular, das potências mistas que tem com maçonaria feminina e muitas outras coisas, só que eu não quero prolongar mais esse vídeo, beleza? Então é isso, ritos, rituais, lojas e potências. Lembre-se dessas 4 palavras e eu garanto que isso vai fazer muita diferença nos seus estudos maçônicos. Agradeço todo mundo e até o próximo vídeo.